Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo aí a mais uma aula do professor Alain. E hoje estamos aí com o curso técnico em automação industrial com a UC de processamentos de sinais. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, obrigado pela sua presença.
Bem, pessoal, então dando continuidade nas atividades, sou o professor Alan e vou dar continuidade aqui nessa atividade com vocês. Isso aqui é processamento de sinais, aí nós temos as ordens de serviço, que é OS, né? Ordem de serviço 1, 2, 3, 4, 5. 4, pula para o 6 e para o 7, né? E aqui, ó, o professor Alan, ele vai estar participando do evento no dia 18, mas eu já coloquei a aula disponível aqui para vocês, tá vendo aí, ó? Certo? E aí, galera, legal. Então nós temos aqui, ó, as nossas OS, né? E vou estar verificando como é que está o andamento das atividades de vocês. Vem aqui situação de aprendizagem. No primeiro até o presente momento, 5 alunos enviaram as atividades. Aqui no próximo aqui, nenhum aluno enviou atividade, ó, tem que enviar atividade. Também nenhum aluno enviou atividade. E no último aqui também, provavelmente ninguém enviou atividade. Então é o seguinte, galera, legal. Isso aqui não é difícil, tá? Então nós temos aqui, ó, consertar a fonte do quadro de comando do tanque de cozimento. Nós implementar o circuito que forneça o sinal elétrico para o CLP. O CLP é um controlador, é conhecido como CLP e PLC. CLP é um controlador lógico programável que a gente utiliza na parte de automação industrial, que nós falamos da indústria 4.0, evoluindo para 5.0, que tem o objetivo geral de reduzir a perda de matéria-prima, aumentar a velocidade da produção e trabalhar com a mão de obra qualificada, que são vocês aí, certo? Vocês estão fazendo o curso aí de técnica e automação industrial. Basicamente aí, o que vocês têm que aprender aí, que é o seu básico, que é o que? CLP, que é o controlador lógico programável. Está trabalhando também com inversor de frequência, que utiliza aí para variar a velocidade do motor, ou para mais ou para menos, mantendo o torque na ponta do eixo. E a soft start, que também faz uma rampa para acelerar o motor e uma rampa para desligar o motor, evitando o tronco do motor, reduzindo a corrente de partida e mantendo o torque na ponta do eixo do motor. Então, isso aí, basicamente, você tem que guardar na cabeça. CLP, controlador lógico programável, inversor de frequência, soft start, e trabalhar com alguns sensores aí também básicos, como sensor indutivo, que faz identificação aí de metais, né? Dando um exemplo para vocês, o professor Alan trabalhou, né, em fábrica aí, né? Certo? Chão de fábrica. E no caso aí na fabricação de bebidas, né? Refrigerante, suco, cerveja, beba com moderação, né? Certo? Biscoitos que trabalham com massa, né? Não pode ter o metal, né? Por exemplo, na garrafa lá de suco, lá, refrigerante, não pode ter metal. Então, por exemplo, você imagina que está indo na esteira, certo? E aí nessa esteira tem um monte de garrafa. Se caso cair uma tampinha amassada dentro da garrafa, o sensor indutivo vai identificar o metal e vai. Aí tem um sistema eletropneumático que a gente utiliza, aí pega aquela garrafa e vai expulsar ela fora da esteira. Essa garrafa aí ela vai ser ou reprocessada, retrabalhada ou vai para a reciclagem. Geralmente vai para a reciclagem, certo? Beleza? Na parte da massa também, a massa não pode ter metal dentro. Com a massa não pode ter metal dentro, nós temos o sensor indutivo, que o sensor indutivo identifica esse metal e evita aí que esse produto vá para o mercado. O produto só pode ir para o mercado quando atender aí as normas técnicas, né, e de qualidade aí das indústrias, ok? Que são altamente elevadas. Beleza? Então, CLP, inversor de frequência, soft start. Se você não sabe, procura saber. Sensores, indutivo, capacitivo. Capacitivo, ele faz a identificação de qualquer coisa, por exemplo, dentro da garrafa também não pode ter nada, né? Certo? Tem um sensor de raio-x, que você pega um padrão aí de uma garrafa, por exemplo,
tem que seguir esse padrão, né? Ou do seu produto. Temos sensor de peso, que o produto ele tem que ter um peso de acordo com o Inmetro lá, o padrão de qualidade que eu falei para vocês. Temos sensor de nível, que identifica o nível do produto que está dentro da garrafa. Temos vários tipos de sensores aí, então. CLP, inversor de frequência, soft start e sensores, basicamente isso aí você tem que ser o beabá de vocês aí, certinho? Beleza? E aí fala aqui, ó, consertar a fonte aqui do quadro de comando, pessoal. Consertar a fonte do quadro de comando, porque é o seguinte, você imagina que hoje, antigamente não, e ainda tem. Maioria dos quadros de comando elétrico, eles são com alimentação para o estado de Goiás, tá? Certo? Então, a maioria da alimentação desses quadros de comando é 220 volts na bobina do contator e 380 volts por força, circuito de força que nós chamamos. Hoje, atendendo aí às especificações da norma técnica NR12, que é para máquinas e equipamentos com segurança para o operador, nós colocamos aí uma tensão de 24 volts. Aí como que essa tensão de 24 volts vai chegar no quadro de comando elétrico? É simplesmente o seguinte, a gente chega fase neutro lá, né? Certo? Nessa fonte, ela tem um transformador que vai passar de 220 para 24 volts. Aí a bobina dos contator não é 220, a bobina dos contator é 24 volts. Neste caso, 24 volts, quando você fecha um curto-circuito, só sobra a fumacinha. Quando você fecha um curto-circuito com 220 volts, às vezes o equipamento estoura na sua cara. Entendeu? Por isso aqui, a situação de aprendizagem, ela está falando assim para você, ó, consertar a fonte do quadro de comando. Por quê? Você imagina que uma galera legal pegou lá a fonte, estava levando essa fonte lá para ser montada no quadro de comando lá, deixaram cair a fonte, caiu a fonte, certo? Aí, componente eletrônico é bastante sensível. Caiu, danificou já um componente lá dentro. E aí falaram, não, foi nada não. Aí chegaram lá dentro da oficina, falaram, vamos ligar. Na hora que ligou, pronto, petecou tudo. Aí que queimou a fonte mesmo, certo? Aí subiu a fumacinha que eu falei para vocês. Aí, neste caso, é para você estar fazendo aí o conserto dessa fonte, ok? Fonte, pessoal, nós temos estabilizado e não estabilizado. Fonte estabilizada é quando você tem uma queda de tensão ou elevou demais a tensão na entrada. O regulador de tensão, que é um componente eletrônico, consegue aí fazer, né, a regulação dessa tensão elétrica aí, ó. Quando não é estabilizado, o que acontece? Quando sobe a tensão na entrada, sobe a tensão na saída. E assim sucessivamente, ok? Por isso, trabalhando mais com fonte estabilizada. Beleza? Aí, para isso aí, ó, a segunda atividade é implementar um circuito que forneça um sinal elétrico no CLP, que eu falei para vocês que é o controlador lógico programado, sobre o atingimento da temperatura de invase. Então, temperatura de invase. Quando a gente fala de temperatura, nós temos sensor de temperatura, temos aí controlador de temperatura, que vai controlar a temperatura. O sensor de temperatura identifica a temperatura que está lá dentro do tanque. Por exemplo, 120 graus. Aí vamos dizer que você está utilizando aí um sensor de temperatura aí, que está lá dentro do tanque de cozimento. Manda o sinal para o controlador de temperatura e geralmente a gente manda esse sinal para o CLP. Beleza? Quando é mais rústico o sistema, aí você imagina que só tem um sensor e o controlador de temperatura. Beleza? Certinho? E aí tá aqui, ó, implementar o circuito que forneça o sinal elétrico ao CLP sob tingimento de temperatura e do invaso. Beleza? E aí nós temos aqui o próximo aqui, que é implementar o circuito elétrico do sistema de controle do ventilador para o tanque de resfriamento. Ou seja, você vai trabalhar aí com o sistema de controle para o ventilador, que é o sistema de controle de velocidade.
Se fosse um ventilador industrial trifásico, você ia utilizar aí o inversor de frequência que você conseguir aí aumentar e baixar essa velocidade, certo? E aqui no quarto aqui, ó, implementar o circuito de monitoramento no nível de bebida do tanque de resfriamento. Então, para isso aqui, pessoal, olha lá, ó. Ah, e tem um 6 aqui, ó, implementar circuito para amplificar o sinal elétrico do sensor de temperatura do tanque de cozimento. Aí, basicamente, o que o pessoal lá fez? Preparou aqui uma mega aula para vocês. Então, tá aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês. Então, nesta apresentação, vamos explorar as diferenças entre sinais de fonte linear, estabilizada e não estabilizada. E vamos discutir as técnicas de processamento de sinais de cada um deles. E aí, diferença entre o sinal de fonte linear e fonte não linear. Sinais de fonte linear são sinais cujo comportamento pode ser descrito por uma relação linear entre a entrada e saída. É o que eu falei de vocês, né? E fonte não linear são sinais que não possuem uma relação linear direta entre entrada e saída, apresentando comportamentos complexos e não previsíveis. Aí temos aqui a fonte estabilizada, tá vendo aí? Eu gosto de falar teoria e na prática. Isso aqui é a fonte estabilizada, tem a fonte chaveada, fonte para o computador, né? Fonte para a bancada, que a gente trabalha com instalação e manutenção de PCI. PCI é a placa de circuito impresso, tá, pessoal? E aí nós temos aqui as fontes aqui, mais para o celular, computador. E aqui, basicamente, explicando a situação de aprendizagem 1, que é consertar a fonte aí do quadro de comando do tanque de cozimento. E aí nós temos aqui diversas telas, né? Com descrição, diagrama, especificação técnica, material. Exemplo aqui, nós temos um quadro aqui, ó, de comando aqui, certo? Onde nós temos nossa fonte, beleza? Certo? Que vai fazer a alimentação desse quadro. Coloquei aqui o quadro aqui, ó, na realidade como é que é. E aqui nós temos o circuitinho da parte de fonte estabilizado e não estabilizado. A fonte estabilizada tem o regulador de tensão, tá vendo o regulador de tensão aqui? Esse aqui é o 7824, quer dizer que ele regula 24 volts. Na entrada está chegando 220 volts, tem um fusível para proteger, né? Tem um transformador de 2 amperes, geralmente 3 amperes. E aí nós temos aqui os diodos para fazer a retificação, capacitor, que é utilizado como filtro, né? E aqui em cima não tem regulador de tensão. Como não tem regulador de tensão, ele é não estabilizado. Fonte, né? Não estabilizada. Embaixo tem o regulador de tensão, 7824 volts. É uma fonte o quê? Estabilizada. Certinho? Então, basicamente, a fonte é dessa forma aqui, ó. Entrou aqui 220 volts, fusível para proteger, transformador, que vai passar aí vai rebaixar sua load de tensão, 220, vamos dizer, para 24 volts, né? Temos aqui, no caso aqui, 8 diodos, para quê? Porque essa fonte aqui é não estabilizada e estabilizada. Fonte estabilizada com estabilizador, que é o nosso regulador de tensão, certo? 7824, e temos aqui em cima sem regulador de tensão. Certinho? E aí, por exemplo, temos aqui uma PCI, que é uma placa de circuito impresso. Não vamos ver mesmo como que você vai montar da nossa fonte regular. E aqui, vamos dizer que o nosso defeito, deixar lá a fonte caindo, cair, né? Logicamente que é no chão. Caiu essa fonte, foram ligar, o que aconteceu aí, ó? Na placa de circuito impresso, danificou a trilha, olha aí, ó. Danificou o regulador de tensão, queimou o fusível, queimou o resistor e queimou aqui, né, os componentes principais aí da nossa placa de circuito impresso. E aí o professor Alan falou sobre a nossa fonte aí.
Eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre fonte estabilizada e não estabilizada. Espero que vocês gostem aí da nossa aula do professor Alan. Chegou a Smart Week do Mercado Livre. Produto Samsung com IA. Compre no app. A chave para essa família é você se manter na periferia. Onde é seguro. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78 0,5, 0,9, 78, 12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia?
Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador, ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão, tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta, então ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua, e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, eu tenho que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão estabilizada. Ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Então, pessoal, Alan passou um pouco aí sobre fonte, né, estabilizada e não estabilizada. E aí nós temos aí, ó, ordem de serviço 1.
Então tá aqui, ó, consertar a fonte do quadro de comando do tanque de cozimento. Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, aí, ó, vai entrar no simulador, temos descrição, diagrama, especificação técnica, material disponível, por exemplo, aqui, ó, especificação técnica, fonte linear de alimentação com transformador que trabalha com tensão de entrada 220, que nem eu falei para você, duas saídas de 24 volts, sendo que uma é estabilizada e outra não estabilizada, né? Aí aqui, por exemplo, nós temos o conserto aqui da nossa fonte, onde você vai acessar o simulador. Aí nós temos aqui, ó, setas de navegação para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Temos os capacitores, lembrando depois, se também já tem lá disponível materiais explicando passo a passo como você vai utilizar o simulador, ok? Quem tem dúvida, né? Lembrando que eu vou deixar aí meu WhatsApp para vocês, pode mandar mensagem pro professor Alain, ou manda mensagem também na situação do ABA aqui, que é o ambiente de aprendizagem, né? Certo? Que vocês podem deixar mensagem aqui no ABA ou pode mandar mensagem no WhatsApp, professor Alain. Aqui nós temos aqui, ó, cassete de navegação, você pode verificar que eu consigo movimentar essa placa aí para cima e para baixo. Temos capacitores polarizados, eu tenho um negativo aqui, tá vendo? Temos aqui nossos conector, né? Tem o conector de entrada, dois conectores de saída, por exemplo, que entra 220 volts, sai 24 volts estabilizado, não estabilizado. Temos aí a ligação do cabeamento, tá vendo aí, ó? Nosso regulador de tensão, os capacitores, conector de entradas, dois conectores de saída. Essa aqui é a parte de baixo da placa, né? Nossa PCI, que é a placa de circuito impresso. E aqui é a nossa fonte montada por completo, onde nós temos a entrada 220 volts e a parte estabilizada e não estabilizada, e aqui o fusível, tá? A segunda situação de aprendizagem, como eu falei para vocês, é a parte de implementar o circuito que fornece sinal elétrico ao CLP sobre atingimento da temperatura de embalo. Então, temos aqui, que nem eu falei para vocês, sensor de temperatura, controlador de temperatura, ventilador aqui, né? Certo? E no caso, temos um CLP aí. Desculpa aí, ó. Tem o CLP, que é o controlador lógico programado, que vai receber esse sinal aqui para fazer aí o acionamento. E aí implementar o circuito que forneça sinal elétrico ao controlador lógico programável sobre o atingimento da temperatura de embalo. Então, nós temos aí descrição, especificação técnica, material disponível, que aqui é o nosso almoxarifado. Você vai pegar aqui, né? Colocar os componentes, só arrastar para cá, para depois fazer a ligação. Esse aqui é o CLP, que é o controlador lógico programável. Nosso CLP, aqui é a parte superior, pessoal, nós chamamos de entradas, tá? Também conhecida como input. Neste caso, nas aulas do professor Alan, você tem que aprender o inglês básico de forma divertida. Aqui em cima é input, que são entradas, e aqui embaixo é output, que são saídas, tá bom? E aí, ó, eu abri lá o CLP para vocês verem aqui, ó, como é que é. Aqui é a entrada e a parte de baixo é a saída. E aqui, quando a gente trabalha com temperatura, lá na fábrica, vocês vão ter o CLP, vão ter o sensor de temperatura, vão ter o controlador de temperatura e vão ter também o relé de estado sólido. O relé de estado sólido está aqui em inglês, ó, relé de estado sólido. Relé de estado sólido aqui é a carga, ó, e aqui é a entrada. Aí, no caso, o que ele faz? O relé de estado sólido é um dispositivo eletrônico que permite que o circuito seja ativado ou desativado por meio de um sinal elétrico. Então, por exemplo, nós temos aí, ó, máquinas que nós chamamos injetora de plástico, sopradora de plástico, certo? Que trabalha em temperatura, tanques de cozimento, onde nós temos aí as zonas de temperatura. Em cada zona dessa aí, nós temos aí o sensor de temperatura, a resistência elétrica que vai aquecer, né?
Aí você coloca o sensor de temperatura lá, vai para o nosso relé de estado sólido, e aí que você fica mandando ligar e desligar, fazendo um controle mais preciso. Você tem ideia, esse relé de estado sólido vai até 40 amperes, ó. E aí, trabalhando com a parte de automação industrial, nós temos supervisores. O supervisor ele faz uma simulação visual para você, com uma tela que nós chamamos de IHM. Essa tela de IHM chama-se interface homem-máquina. Essa interface homem-máquina nós temos possibilidade aí, ó, da zona, que é o quê? As temperaturas, tá, pessoal? As resistências elétricas. No caso, nós temos 5 resistências elétricas aqui. Onde você tem a possibilidade de ligar e desligar. Temperatura atual e set point. Pessoal, o que é set point? Set point é o valor que você deseja que chegue. É esse valor de temperatura, por exemplo, 150 graus. Beleza? Aí o operador, ele tem essa IHM, tem aqui essas teclas aqui na tela, né? Aí o estado, se está ligado ou desligado, o valor de corrente elétrica de cada resistência elétrica. Os alarmes de de temperatura baixa e temperatura máxima, beleza? Então, essa aqui é um IHM que geralmente incorporamos com o CLP. E aí, explicando aqui a nossa atividade, nós temos aqui, ó, nas 4 variações da placa aí, deverão ser encontrados aí os resistores R1, R2, R3 e R4, beleza? D1, D2 e o Q1, que é o nosso transistor, beleza? Então, nós temos aqui, ó, nossa variante 1, 2, 3, 4. Pessoal, mas aí dá para eu explicar um pouquinho, porque eu não entendo como é que é essa placa, tal. Então, vamos lá, ó. Aqui, quem sabe faz ao vivo. 5 volts, nós falamos que é o positivo. GND, a gente fala que é o ground. Então, aqui é o GND. Lembra do gato, ground. Então, o GND é negativo. 5 volts positivo. Geralmente vem positivo, que é o maisinho, e negativo. Aí tem alguns que eles colocam 5 volts e GND. O D é de diodo, tá? Diodo só funciona quando ele é polarizado diretamente. Resistor, que é o que eu expliquei para vocês, né? Tem R1, R2, R3 e R4. Resistor é dado em ohms, porque o cientista que estudou a resistência elétrica chama-se George Simon Ohm. A resistência elétrica é dada em ohms. Então, aqui nós temos aqui um relé, ele é um pretinho pequenininho assim, ó, que ele suporta uma corrente maior, tá? Imagina que é um contato aberto, contato fechado quando você ligar ele. A bobina dele é 5 volts, 120 mA. Beleza? Então, você tem que ir aprendendo aí as nomenclaturas, né? Nosso circuito eletrônico aí. Aqui nós temos, então, a explicação aqui do nosso LED. Não dá mais tempo de passar. Aqui nós temos aqui os nossos... Depois o pessoal passa para vocês com o detalhe, tá? Nós temos aqui a especificação dos nossos componentes. Vocês têm que especificar os componentes. Quais componentes? Por exemplo, nós temos o LED aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um LED, por exemplo, difuso, vermelho. Ele tem 3 milímetros, 5 milímetros. Esse aí é de 5 milímetros. A tensão dele, vamos dizer que você está comprando componente agora. Aí você chegar lá e passar essa lista de material para o pessoal da eletrônica. Ó, eu preciso de um LED difuso vermelho de 5 milímetros. Geralmente eu peço de alto brilho. 1,5 volts e a tensão máxima de 1,7 volts. Aí nós temos aqui o verde, de 1,9 volts, 2,1 volts. Temos o amarelo, de 5 milímetros, 1,8 volts e de 2 volts. E a nossa terceira situação de aprendizagem aqui, no caso, nós chamamos de OS, né, que é a ordem de serviço. Essa ordem de serviço aqui é para trabalhar com a implementar o circuito elétrico do sistema de controle do ventilador, né? Para controlar ali a velocidade do ventilador. Então, você tem que finalizar a construção do circuito elétrico do sistema de controle do ventilador e resfriamento, que utiliza aí o tiristor pelo tamanho reduzido, robustez e ausência da parte, né,
de acionamento para um microcontrolador. Microcontrolador a gente tem Arduino, Uno e tem um Mega, são os mais utilizados aí que a gente trabalha hoje em dia aí, através até de um software aí, a gente faz simulação online, que é o Tinkercad, bastante fácil aí de trabalhar. Neste caso aqui, nós temos aí sensores e transistores também, PNP e NPN, que eu expliquei, né, no início. Então, aqui, ó, P de positivo, N de negativo, N de negativo e P de positivo. Esses materiais, geralmente, nós chamamos que é silício, que pode trabalhar com uma certa dopagem aí, que você deixa aí tanto positivo como negativo, ok? Aqui nós temos aqui a nossa plaquinha, circuito de envio de sinal de CLP aí, ó. Nosso controlador lógico programado. Aí tá o conector, né? Beleza? Esse aqui é o relé, 5 volts, 120 mA. O resistor de 1.200 ohms. Alimentação positiva, 5 volts. Aqui é a negativa, lembra do GND? D de diodo, R de resistência, R1, R2, R3, R4. Esse aqui é o modelo do professor, ou seja, você não pode copiar o modelo do professor. Você tem que acessar o simulador e fazer a sua simulação. Nessa simulação aí, você faz a simulação aí, né, do seu circuito eletrônico. No caso aqui, está utilizando o microcontrolador, está utilizando as resistências. Aqui é o negativo, aqui é o capacitor. Aqui é a fase neutra, beleza? Aqui no caso aqui, nós temos aí a corrente alternada, beleza? Este aqui é o modelo do professor. Para você desenvolver as atividades, você vai ter que fazer o quê? Entrar no simulador e fazer a sua simulação. Outro modelo do professor, você tem aqui a especificação técnica aí, ó. Certo? Especificação técnica de quem? Do circuito acionador do ventilador, beleza? Do ventilador. Aí também modelo do professor, tá vendo aí? Os conectores, a nossa plaquinha, a parte de baixo da placa. Aqui, no caso, é para controlar o nível, né? O nível, e nós temos aí o nível máximo e o nível mínimo. Geralmente trabalhamos com dois sensores, sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo, né? Beleza? E aí temos aqui, ó, novamente, descrição, especificação técnica, material disponível. Essas são as telas que tem que ser printadas e colocadas lá na situação de aprendizagem. Esse aqui é o modelo do professor. Não vale copiar o modelo do professor. Então, nós temos aqui, ó, todos os componentes, certo? Tá vendo aí? Aí aqui é implementar o circuito para ampliar aí o sinal do sensor aí, temperatura, né, do tanque de cozimento. Aqui eu coloquei o desenho completinho, né? Nós tem a válvula de enchimento, motor que vai girar aqui o produto. Tem uma resistência elétrica que vai aquecer o produto. Aqui é a válvula de escoamento, que aí vai abrir e vai jogar esse produto já aquecido lá para continuar a produção. Beleza? Esse aqui é um tipo de sensor de temperatura que você tem que indicar também na situação de aprendizagem, tá? Esse aqui é um tipo de sensor. Aqui, como eu falei para vocês, ó, nós temos o regulador de tensão aí, 7805, 7810. Se você não recorda, o pessoal Alan fazendo uma revisão para você. Então, nós temos aqui a nossa fonte, corrente contínua, 7805, quer dizer que ele regula 5 volts. 7810, ele regula 10 volts, tá vendo? Finalzinho aqui, que é o que ele regula. Aí o sensor positivo e negativo, que é o sinal, ele tem uma variação de 0 a 10 volts. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Lembra do GND? Outro modelo do professor aí, as telas que você tem que printar com uma descrição, diagrama elétrico, a montagem do seu circuito. Aí tá vendo lá o sensor que eu mostrei para vocês?
Isso aqui é o modelo do professor. Vocês têm que acessar e desenvolver a atividade, certinho? Aqui é a parte mais completa, que você tem que escolher o sensor de nível aí que vai ser utilizado no processo de cozimento, né? Então tem um processo de cozimento, processo de resfriamento, processo de invase. É o nosso sistema completinho. Aí um sensor de nível. Nesse caso aqui, temos a verificação do nível de enchimento das garrafas de água. Beleza? Aqui é para fabricação de suco, né? Suco de laranja. Tá vendo lá? Explicação aí da atividade 2, por exemplo, ó, cerveja, beba com moderação. Aqui, ó. Essas garrafas não atingiram aí os padrões de qualidade da empresa. Sensor identificou e expulsou as garrafas, tá vendo? Aqui é enchedor, lavador aí que vai para a fabricação do refrigerante, tá vendo aí? Sensor de nível e pressão que garante processo confiável e alta qualidade na produção da cerveja. Beba com moderação. Outro sensor de nível. Outro sensor de nível, tá vendo? Então, concluindo aí a nossa aula de hoje, concluímos aí, destacamos a importância do processamento de sinais de fonte estabilizada e não estabilizada em diversas aplicações, como telecomunicações, processamento de imagem, medicina, fabricação de lã de aço, palha de aço, pertuto, fabricação de bebidas, né? Fabricação aí de biscoito e assim sucessivamente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa aula vai estar disponível no nosso aba, beleza? Só vir aqui ao vídeo aula, que ela vai estar disponível. A nossa aula do dia 18 já está disponível aqui para vocês também. Eu explicando todas as atividades para vocês. E também vou colocar vídeos explicativos sobre cada situação de aprendizagem. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa aula fica disponível no nosso aba, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou no aba ou tá enviando a mensagem aí para o professor Alan, ok? Desejo a vocês uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Está bem diferente do que a gente vê na vida real. Então, eu só tenho o quê? Imagina, um transformador de 150 kV para alimentar quase 16 resistências de 150 kV. Eu estou mencionando esse percurso, né? Não é vantagem para a concessionária fornecer um transformador de alta capacidade para crescimento. Isso não é vantagem. Isso eu já vou te pegar. Dá uma de Roberto, que dá um prejuízo danado. Então, esse pedido aqui, 150 aqui, ele está fora da realidade. Então, ele só vai utilizar para a dentro aqui do dimensionamento, só 16. Só 16